noite. Deixa eu ajustar aqui. Boa noite. Fixar aqui o isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, Cida, querida. Boa noite, Zecilene, Gabi. Beijinhos. Vocês estão me ouvindo? Não? Ok, tá tudo bem. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Boa noite. Olá. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não? Tá ouvindo? Ah, legal. Boa noite, Silvia. Boa noite, Tá, Gabi. Sejam todas bem-vindas. Vamos fazer os convites, vamos convidar as pessoas. Boa noite, Kelly. Boa noite a todas. Oi, Vini, Tati. Frio, né, gente? Friozinho bom para tomar um chazinho. Obrigada, filha. Boa noite, minha xará querida. Boa noite a todos. A gente vai fazer um bate-papo bem gostosinho, né? A gente vai falar sobre relacionamentos harmoniosos, né? Que legal, né? Mas eu vou chamar aqui a minha amiga, esperando ela entrar. Cadê a minha amiga, Ana? Oi, xará. Linda, a Ana chegou. Chama a Ana pra gente começar a bater esse papo com vocês aqui e falar sobre esses relacionamentos, né? São tantos, né? A gente se relaciona o tempo todo. O tempo todo a gente tá ali, né? Nos relacionando. Mas a gente vai bater um papo. Vão chegando. Eu faço um convite a todos vocês que convidem. Mande um aviãozinho, né? Pros amigos. Chame as pessoas que vocês acham que precisa, né? Ouvir sobre esse assunto, né? E peço a colaboração de vocês todos pra gente bater um papo gostoso aqui. Vou convidar a Ana, tá? Ana aqui. Chegou. Cheguei. Lindona. Oi, amiga. Tá boa? Oi, amiga. Deixa eu colocar um filtro aqui. Com frio, Ó, eu tô vermelha, amiga. Eu tô até vermelha, com o rosto Tá inchado. muito frio. Muito frio. Muito Mas frio. aqui não é de frio, não. Aqui é de calor. Tá com calor, amiga? Ah, é que eu tava fazendo janta, amiga. E o calor da panela, Da panela. depois da cirurgia, o calor da panela deixa meu rosto muito vermelho e inchado. Aí eu vou fazendo comida e o negócio vai ficando daquele Tá jeito. bom, você fica maquiada, boba. Já fico rosada. Isso Né? mesmo. Olha, já Tudo tô bom, rosada. amiga? Oi, gente, tudo bem, Dá? Dá um Oi, pro povo. bebê. Nossa, você de óculos, linda, Tô de maravilhosa. óculos, menina, tô, né? Já tá, tô precisando já, né? Já tá chegando. Eu tô fazendo Eu uso já uso há já. um bom tempo. Na verdade, eu teria que usar muito, né? Mas eu acabo deixando na gaveta, pego esporadicamente. Hoje é um dia esporádico. Você tá chiquetosa, tô Tô com gostando. frio, então liga o fio danado, né? Preciso botar um chalinho aqui pra dar uma esquentada. Maravilhosa. Boa Gosto assim. noite. Isso. Ai, vamos ver quem tá aqui, gente. Vê. Tá, né? Já ela tá um luxo. Ah, que Maravilhosa, linda. adoro. Sil, Manda. Daisy, Mi. Boa Boa noite, noite, meninas. Caio. Boa noite, gente. Pessoal, manda o aviãozinho aí pros amiguinhos. Vamos convidar o pessoal para participar com a gente aqui hoje, né, Ana? A gente vai falar de Isso. relacionamento, que é uma coisa importantíssima na nossa vida. Sem essa condição de harmoniosa de relacionamento, a gente não vive, né? Muito bem, né? Não vive. Não Então, vive. bora chamar os amiguinhos, mandar coração, né?
Ah, tá, Aí, é no mesmo fuso horário. nossa, ela tá em sintonia ainda, viu? Hum, Ela ainda tá nesse imagina, deve ter processo sido uma ainda. delícia ver ela chegando, né? Ai, nossa, tudo de bom. Por isso que eu tô assim com a carinha mais feliz hoje. Com certeza. Confesso, confesso. Boa noite a todos. Bom, Ana, vamos lá. Vamos começar falando aqui dos relacionamentos. Bora. Bora lá? Bora falar de relacionamento. Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Adoro Ai, falar sobre ótimo. Então, vou relacionamento. te deixar à Então, vontade aqui, amiga. é o tema da noite, é um tema que eu gosto bastante. Até eu sempre pensei em me especializar em Olha, relacionamento mesmo, né? que Trazer essa. legal. Eu estudo para isso, essa parte de relacionamento, porque eu quero futuramente trabalhar só com relacionamento, né? Com esse olhar Ai, que sistêmico bacana. voltado para relacionamento. Ô, Isso é Silvia, ótimo. travou eu ou travou? Será que foi a Damares que a Silvia Eu, colocou aqui? Travou. Não travadinha aí, sei. gente. Tá tudo ok para todo mundo, gente? É só para Silvia que travou. É, eu tô te ouvindo com clareza, tô tranquila aqui pra mim. Para mim aqui também tá tudo ótimo, tá tudo Pessoal, dá um retorno pra gente, se tá tudo certo aí, por favor. tudo ok, tudo Tudo ok. ok Boa aqui. noite, Beleza. voltou. Já Perfeito. voltou. Então, Beleza. esse final de semana eu vivi uma experiência e que me trouxe esse tema É. de. Ah, agora voltou. Voltou. Uhum. Então, assim, me trouxe uma reflexão para esse tema de relacionamento, assim, né? Nós fomos numa festa de máscaras. E Travei? será Ih, que é a filha. minha internet ou é a sua, Dá? Não sei. Pra mim tá ok. Não Vocês estão sei, ouvindo aqui bem, também tá pessoal, aí? tudo ok, para mim ok. Você deu uma travadinha, mas você voltou. Mas Bom, voltei? Tá. seguimos. Voltou. Seguimos, vamos lá. Seguimos. Se travar, a Vamos lá. gente Isso. para e Se volta e travar, a assim gente para e seguimos. volta. Vocês aguardem a gente aí, tá? Se Isso, parar. Você tá seguimos. voltando. Então, assim, nós fomos para uma festa de máscaras. Nossa, que legal. Que tudo. E eu, como uma boa terapeuta, muito observadora, Hum, né? claro. E eu me perguntei, observando as pessoas que estavam na festa, observando os casais, eu me perguntava o tempo inteiro, né? Quais são as máscaras? Porque houve uma situação, né, na mesa que nós estávamos com uma pessoa Uhum. que eu não conhecia também. E aí eu me perguntei, né? Quais são as máscaras que a gente usa para viver num relacionamento? Uhum. Quantas máscaras que a gente vai colocando para dançar esse baile da relação, né? Uhum. Então, quem sou eu? E aí eu via que quando eu colocava a máscara, que eu colocava e tirava. E aí eu colocava uma e eu colocava a outra, porque. E assim, aqui em casa, eu e o Edgar, nós fomos. A festa foi em São José dos Campos. Nós esquecemos as nossas máscaras aqui em casa, em São Paulo. Ai, Aí caramba. chegamos lá, e agora, sem máscara? E a gente, nossa, a gente rodou, foi na 25, atrás dessa máscara, assim, uma máscara que trazia a personalidade que nós queríamos. A Uhum. Thalita tinha me emprestado 3 máscaras, mais uma. Edgar comprou. E assim, a gente tinha máscara para escolher, Pra né? todo mundo. Aquela coisa assim, para todo mundo. Quem, se faltasse para alguém, a gente tinha lá. Tava lá. Então, assim, aí eu coloquei uma da Thalita e eu olhava assim e falava, não, essa não combina comigo. Colocava outra, essa combina mais. Essa daqui não. E aí eu comecei a ver essa dinâmica, né? Quem que nós estamos querendo interpretar na máscara? O que que essas máscaras trazem de relação com o outro lado nosso, que a gente tenta Uhum. esconder? E aí, acabou que eu usei uma máscara preta. E todas as minhas máscaras eram claras, era preta com dourado. Todas tinham dourado. Chegou lá na hora, eu usei uma máscara preta, que não tinha nada a ver com o que eu tinha. E ela tinha uns detalhes muito delicados que as outras máscaras minhas não tinham. Uhum. Uma delicadeza com. Ela tinha uma folha, ela era bordada com uma folha verde, assim, com umas rosinhas, muito linda.
E ela ficou perfeita. Quando eu colocava aquela máscara, parece que uma parte de mim falava assim, nossa, eu tô muito empoderada. Eu me sentia, assim, maravilhosa. Sim, me sentia como se eu tivesse colocado o dedo numa tomada de empoderamento, assim, sabe? De Tá. comigo. Aham. Eu tirava a máscara, eu falava, ai, meu cabelo tá não sei o quê. Ai, não sei, sabe aquelas críticas que a gente tem o tempo inteiro com a Uhum, gente? com E aí certeza. eu comecei a analisar o quanto a gente faz isso nas relações, né? Com certeza. O quanto a gente Com vai se certeza. vestindo, a gente vai colocando máscara para ser perfeito, para ser o melhor para o parceiro, para ser o melhor para as outras pessoas com quem a gente convive. Mas será que a gente está sendo? A gente consegue reconhecer o que realmente é da nossa essência para estar nessas relações? Ou a gente esconde a nossa essência porque a gente quer que o outro nos aceite do jeito, né, do jeito que a gente está se moldando? Então eu faço de tudo para ser como o outro quer que eu seja. Uhum, E quando a gente exatamente. traz essa característica para as relações, gente, é fatal. Não vai ser uma relação harmoniosa. Ela vai ser harmoniosa ali, vai dar tudo certinho, mas com você, você vai estar em harmonia com você para estar nessa relação equilibrada com você mesmo? Uhum. Então, quais são as máscaras, né, que a gente usa? Pois é. E por quê, né? Por que que a gente veste essas máscaras? Por que que a gente então, Uhum, a gente travou. se une sempre. Travou? Voltou? Travou, você tá bem embaçadinha assim. É? Voltou, repete. Tô Eu entendi estranho. você falar por Voltou? quê e depois eu não É, entendi mais. é. Por que que a gente usa essas máscaras, né? E por que que a gente busca essas características que não são nossas ou que a gente tenta ter para ter uma boa relação? Geralmente, quando a gente se coloca numa relação assim, nós não sabemos quem nós somos. Como que eu vivo uma relação se eu não sei quem eu sou, né? Toda relação em que eu não sei quem eu sou está fadada ao fracasso. Quando você sabe quem você é, quando você tem um caminho, quando você tem escolhas, desculpa, gente, quando você tem escolhas, quando você se conhece profundamente, os relacionamentos, seja eles afetivos ou não, os relacionamentos de trabalho, os relacionamentos sociais, todos os relacionamentos, eles funcionam. Agora, quando você tem dúvida de quem é você, aí sim você usa essas máscaras. Aí você começa a buscar. Hoje eu estou me relacionando com meu marido, eu vou usar essa máscara. Eu vou me relacionar com o meu chefe, eu vou usar essa máscara. Eu vou me relacionar com o meu filho, vai ser essa. A gente faz isso o tempo todo e às vezes sem perceber. Então, quanto mais eu sei quem eu sou, no sentido de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, e a gente leva uma vida para que aconteça isso, Uhum. né? Mais fácil fica minhas relações, mais leve fica as minhas relações. As relações ficam boas, elas ficam sadias, né? Agora, quando a gente Uhum. não tem esse conhecimento, quando a gente vive muitos conflitos, às vezes na mesma relação a gente usa 3 ou 4 máscaras. Às vezes a gente E divide, mas às vezes não. é, é verdade, né? A gente transita Boa muito, né? noite, amor. Por esses personagens que a gente estabelece, né? Que Sim, é uma grande ilusão. Porque a gente vai exatamente. criando dentro da nossa cabeça a ilusão de que ser daquela maneira vai ser melhor. Exatamente. O outro vai me aceitar, né? Então, Isso. assim, se eu coloco uma máscara, né, de boazinha, mas por dentro eu tô cheia de raiva, mas eu não quero demonstrar essa raiva. Porque eu sei que se eu demonstrar essa raiva, vai gerar um conflito aqui na relação. E o outro pode ser que ele não Exatamente. queira mais ficar comigo, então eu não quero nem correr esse risco. Então eu Uhum. fico aqui usando essa máscara, esse personagem, que é uma grande ilusão de ser boazinha. Fico criando um monte de histórias na minha cabeça a ponto de, poxa, eu não sei mais quem sou eu.
Quem sou eu? Eu sou a Exatamente. boazinha, e aí eu fico me culpando por sentir esse sentimento de raiva, ou ter esses sentimentos, né, que é distorcido diante da visão dela, né, porque ela não aceita que ela pode sentir raiva, né, ou Exatamente. ela traz uma raiva e ela desconta de uma forma desequilibrada e exacerbada dentro da relação, né. Uhum. Nós, Então, pode falar. não pode falar. Nós falamos na outra live, né? Nós falamos desse encontro na relação, né? Nós temos que lembrar, assim, acho que acima de qualquer coisa, que quando a gente se une ao outro, a gente vem de educação, de sistemas completamente diferentes, né? De criação, de direcionamento de vida, de escolha. E quando a gente se encontra, Personalidades. personalidade, quando a gente se encontra, existe um longo tempo de adaptação, né? Uhum. Existe um tempo de acolhimento daquelas pessoas ali que estão se encontrando. Existe um tempo de aconchego, de interação, de movimento. Só que, dentro desse tempo, se não houver o respeito, a consideração, o reconhecimento de que eu sou assim, o outro não é. Eu escolho assim, o outro não escolhe. Se a gente não olha desta forma, existe um peso muito grande. São relacionamentos que terão muitas crises. Eu digo pelo meu. Eu estou casada há 30 anos, né? 32, vai para 32 anos. E a gente teve muitas fases, muitas. E até hoje a gente continua se descobrindo, a gente continua se reescrevendo em todos os sentidos, porque eu a todo momento me movimento e cresço, e ele também, né? E Cada um à quanto sua maneira, né? cada um à sua maneira, e quanto mais eu me coloco no meu lugar e não no lugar dele, fica mais leve a relação. Porque a gente tem essa coisa, a gente se encontra com o outro e a gente quer fazer o que, Ana? A gente quer que o outro viva o que a gente vive ou viveu a vida toda e vice-versa. E assim não vai funcionar. Não funciona. A gente tem que entender que a gente tem que se colocar no nosso lugar, né? A gente ocupa papéis, você melhor que eu pode falar sobre isso, a gente ocupa papéis que não são nossos na relação. Então você vira a irmã Uhum. mais velha, você vira a mãe, você vira a filha, e aí você vai tendo um relacionamento complexo. E eu não falo nem só da relação matrimonial, eu falo dos relacionamentos como um todo. O do Uhum. trabalho, social, né, nossas amizades. A gente vai se Uhum. colocando aí nesses papéis aí, né? E como isso vai complicando a vida da gente. A gente não tem ideia, né? Como vai pesando. Exatamente. E a gente faz muito essa transferência, né? Porque a gente sai desse lugar. Na verdade, a gente não sabe nem qual é o nosso lugar, Não, né? Então, dentro da exatamente. nossa relação familiar, a gente já se perde no nosso lugar. Porque a Exatamente. gente entra naquele lugar de querer ajudar, de querer fazer coisas que não são sua alçada, Uhum. interferir e julgar começa pelos nossos pais. Quando a gente coloca, se coloca entre os pais e toma partido de um do outro. E começa esse julgamento. Ali você já vai perdendo o seu lugar. O meu lugar aqui eu não sei. Como é que você vai saber o seu lugar dentro de uma relação afetiva, dentro do seu ambiente de trabalho, dentro das suas relações com amigos, se você não sabe o seu lugar dentro da sua casa, Exatamente. com seus pais, né? Entender que Exatamente. você não é mãe da sua mãe, que você não é mãe do seu pai, que você é filha, né? Que ali você é pequena, que ali existe uma hierarquia. Exatamente. Ó, você fala de uma coisa muito importante. A gente deve ter aqui na live, e as pessoas que ainda vão assistir, quantas mulheres não conseguem ter um relacionamento saudável, não firmam uma relação, porque estão no lugar errado. Elas se Sim, posicionam na vida de uma maneira errada. E aí elas começam a ter dificuldade, né, de encontrar uma pessoa, de se relacionar com alguém. Porque ela está no lugar errado dela. Ela não está
como alguém, uma mulher livre, disposta, inteira, na condição dela de mulher mesmo, disposta para o outro. Ela se já se posiciona na casa dela, né, na família dela, de uma maneira errada, provavelmente ela vai buscar homens inadequados, relações inadequadas, e assim sucessivamente. Tem perguntas aqui. Pode Sim. falar, depois eu leio. Então pode ler as perguntas. A Thaís está perguntando se existem maneiras saudáveis de vestir máscaras. Aí eu posso dizer uma aqui. Pode. Gente, vocês sabem que eu sou. Vocês sabem que eu sou bocuda e que, né, eu gosto de uma brincadeira. Então eu acho super legal. Coloco uma máscara de gatinho, né? De, sei lá, né? Inventa uma máscara e vai para uma noite maravilhosa, amiga. Essa máscara é super saudável de colocar, de usar. Eu acho a máscara da sedução. Exatamente. Não, eu acho assim que é válido você ter consciência. Nós usamos muitas máscaras durante muito tempo na nossa vida, todos os dias. O que nós temos que ter é consciência dessas máscaras. Você, quando você começou a live, você começou a contar a sua experiência. Você se percebeu. Sim. Você se percebeu. Sim. Não por que eu coloco a máscara e me sinto empoderada, bem? E por que eu tiro a máscara e eu vou para esse lugar de desconforto com o meu cabelo, com a minha mão, com o meu pé? Isso. Enfim. Isso que vale. Isso é saber usar a máscara. Porque a gente é impossível não usá-la, né? Nós vivemos um mundo de convivência. E a gente, para conviver bem com a nossa paz, às vezes a gente bota, assim, uma máscara ou outra. O que a gente tem que ter é consciência delas. Eu estou aqui, ó, com a máscara da mãe, da protetora, né, da mulher empoderada. A gente tem que ter essa consciência. Se você tem, tá tudo bem, pode usar, não tem problema nenhum. Né? É só entender, né? Por que eu estou usando a máscara aqui, nesse momento? E o que é que ela está me trazendo de informação? Exatamente. Né? Para que você olhe para, que nem para mim, ela me trouxe uma informação, porque eu estava me observando. Qual era a dinâmica que eu estava usando ali? Estava consciente ali, né? Estava consciente, né? Então, assim, quando você percebe, eu percebi que quando eu colocava a máscara vinha uma sensação de poder. Quando eu tirava a máscara vinha o meu padrão de crítica, de autocrítica. Peraí, eu preciso olhar para isso. Eu preciso ir mergulhar um pouco mais profundo nesse lugar. Por que eu fico muito nesse movimento de crítica? O gato. Edgar tá aqui mexendo nas panelas tudo, fazendo maior barulheira. Coloca uma máscara e vem aqui aparecer pro povo. Uma barulheira, tipo, sem máscara, né? Aqui em casa é assim, o barulho acontece, sabe? Tipo, sem máscara. Então, essa consciência, ela é muito importante. E assim, eu trouxe esse exemplo da máscara pra gente, é só para ilustrar mesmo, para ficar muito mais fácil essa percepção, né? Mas que a gente consegue perceber o tempo inteiro os movimentos que a gente entra e que a gente sai, os comportamentos que a gente faz o tempo inteiro nas nossas relações, de modo geral. Então não é sobre o outro mais uma vez, é sobre a gente. Exatamente. Né? Ó, tem uma... tá bem os copos. Promete, Jael, eu vou colocar minha máscara. O vinho já tá aqui, já. Ela está perguntando aqui, ó. E quando o marido não ajuda a se impor como pai e age como criança com os filhos? Acho que ela está falando dessa questão né, das trocas de lugares, né, de papéis dentro da relação, né? O que você acha disso, Ana? Quando o marido não ajuda a se impor como pai e age como criança com os filhos? Eu vou mandar uma outra pergunta, tá? Pode mandar. O quanto você está sendo mãe desse marido também. Exatamente. E não só mãe dos filhos. Existe uma o disputa, quanto né? você permite que ele seja o pai que ele pode ser. E não o pai que você quer que ele seja. Exatamente. Faz sentido?
né? Quando a gente começa a permitir que o outro entregue o que ele tem para entregar, porque normalmente o que as mães fazem, né? Elas tomam conta. Como diz o Edgar, a mulher é igual água, ela toma conta de tudo. Ela Exatamente. simplesmente invade e toma conta de Ai, tudo. adorei essa frase, igual água. Ele fala, a mulher é igual água. Boa. Você deixar, ela vai tomar conta de tudo, né? Então, se a mulher não permite, não aceita que o homem faz com os filhos da forma dele, do jeito que é possível para ele, com tudo que ele traz do sistema dele, com tudo que ele tem para entregar, com tudo que ele entende, por mais que para ela seja difícil, ela não libera esses filhos para esse pai. Ela começa a entrar num lugar, uma dinâmica de ser mãe desses pais, de querer que as coisas sejam do jeito dela. Então vem controle, vem matriarca, né? Eu sou matriarca. Exatamente. Aí ela começa a ser aquela mulher guerreira, aquela mulher que traz tudo para ela e vive cansada, mal-humorada, chata, dor de cabeça o tempo inteiro e vive só para os filhos. Então isso começa a trazer uma dinâmica de adoecimento para o relacionamento. Exatamente. Não é saudável. Por mais difícil que seja, deixa esse pai ser o pai que ele pode ser. Ela escreveu aqui embaixo depois, ó, quando eu falo do marido parecer essa criança com os filhos, eu digo que máscara devo usar para fazê-lo perceber que ele precisa melhorar para o bem da nossa família. Acho que você já respondeu, acho que tem a ver, ela acabou escrevendo aqui embaixo, mas eu acho que você acabou respondendo o que ela colocou aqui agora, né? Eu acho assim, eu acho que o que tem de mais forte dentro de um relacionamento para que ele fique bom, para que ele dê certo, para que a gente experiencie, é você, hoje, com a consciência que eu tenho, né? Podia ter essa consciência já alguns anos atrás, mas hoje, com a consciência que eu tenho, é a gente entender que a nossa expectativa, todos os dias, em relação ao outro, que trabalha com a gente, que dorme com a gente, que vive com a gente, que é amigo da gente, ela não tem que ultrapassar limites, sabe, normais de uma relação. Porque o que nos incomoda nas relações? É a expectativa que a gente cria, a frustração que vem depois. A gente idealiza muita coisa, né? A gente busca no outro tudo aquilo que a gente gostaria de receber, né? Sim. E nem sempre o outro está disposto a nos dar aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente quer receber, né? Então a gente tem que ter esse movimento, tem que ter essa cautela, né? E assim, e outra coisa também que eu sempre coloco, que eu acho que é legal a gente falar aqui, é assim, quando a gente vai para uma relação, seja ela qual for, se você não vai com amor próprio, se você não vai com sua autoestima legal, você pode ter certeza que vai ser um desastre. Porque nós, enquanto seres humanos, não adianta a gente estar sempre querendo subjugar alguém. A gente está sempre querendo que o outro cede, que o outro que faça, né, as esperas, que o outro que espere. A gente está sempre se movimentando no sentido de dominar alguma coisa. Acho que tem isso. Sim. Quanto menos consciência eu tenho disso, mais forte isso fica. Então, é imprescindível que a gente vá para essa relação com a autoestima legal, sabendo quem a gente acreditando que existe um tempo para essa relação acontecer. Ah, meu Deus. Você me desconcentra assim. Existe um tempo para essa relação acontecer, que a gente tem que ter paciência. Mas, assim, se você não vai, pelo menos, sem expectativa, né? Sendo só você, a frustração de ser muito grande, já vai dar ruim. Já vai ficar ruim, porque quanto mais você espera, menos decepcionante é, porque esperar do outro algo que você quer é muito ruim, porque nem sempre é o que o outro quer, é o que você quer, né? Exatamente. E aí, quando eu pergunto, quando eu falo isso, as pessoas me perguntam assim, mas como não criar expectativa? Se é algo que a gente quer tanto.
né? Então, isso, por exemplo, em relação ao trabalho, como eu não vou criar expectativa a esse novo trabalho? Como eu não vou criar expectativa em relação às pessoas que vão trabalhar comigo? Dá só um minutinho. Ô gato! Amor! Edgar! Fecha a porta da geladeira que você deixou aberta e ela não para de apitar. Fecha a porta da geladeira que você deixou aberta e não para de apitar. Gente, esse homem tá... Desculpa. Gente, tá tentando se aquecer do frio. Não, Aí você não tá entendendo. Momento. Essa casa tá pegando fogo, porque ele ligou o ar-condicionado. Eu não sei que grau que tá essa casa, que tá calor aqui dentro. E teve uma hora que eu falei assim, gente, abre essa janela que tá muito quente aqui dentro. Lá fora tá 8 graus. Eu fui pra terapia, a hora que eu cheguei essa casa, eu falei, gente, essa casa tá pegando fogo na casa. A casa tá quente, ele não deixa desligar esse ar de jeito nenhum, o medo de passar frio é tão grande. Mas voltando. Até me perdi, gente, onde é que eu tava? Falando dessas expectativas, né, que a gente cria. Exatamente. Então, assim, como não criar expectativa, né? A expectativa, eu acho que ela faz parte. Você só não pode deixar com que essa expectativa te domine. É a mesma coisa de tomar um vinho. Eu posso tomar um vinho, mas não é um vinho que tem que me tomar. Eu posso tomar uma cerveja, mas não é a cerveja que pode me tomar. Eu posso ter a expectativa. Eu posso criar isso dentro de mim. É até positivo às vezes, quando você não deixa que essa expectativa te domine, a ponto de você criar uma ilusão na sua cabeça, criar um monte de história na sua cabeça, idealizar que as coisas vão ser do jeito que você quer, que aí já passa de expectativa para uma criação, né, de uma ilusão. Então, assim, eu tenho expectativa que aquilo vai dar certo. Isso. Mas eu sei que pode ser que não dê. Tem coisas que acontecem no meio do caminho. Eu vou colocar por exemplo, eu tenho expectativa de que o retiro seja maravilhoso. Eu sei que ele vai ser maravilhoso. Eu tenho expectativa porque estamos trabalhando nisso. Exatamente. Nós estamos dedicando nosso tempo, nossa atenção, nossa intenção, nosso desejo, né? Nossa energia para esse retiro. Eu sei que ele vai ser muito bom. Eu estou criando uma expectativa, mas pode ser que lá muita coisa aconteça e mude. Exatamente. Pode ser que a gente, sei lá, que nós temos vaga para 20 pessoas e que venham 30 pessoas. E a gente vai ter que, né? É uma mudança que aconteceu. Exatamente. E a gente vai ter que se adaptar a essa realidade. Porque eu sou dessas, eu vou mudando para mais. Exatamente, é para mais, para mim não. É para mais. Então, a gente cria essa expectativa, mas não fazer com que essa expectativa abale o resultado do que eu espero fazer, do que eu espero que pode ser. Porque eu sei que pode ser que tenha alterações. Sei que as coisas mudam o curso. Sei que nada é permanente. Uhum. E sei que todas as vezes que eu crio uma expectativa e que eu deixo essa expectativa me dominar, a maior possibilidade de frustração tá aí. Existe. Provavelmente você vai se frustrar. Exatamente. Sabe uma coisa, assim, interessante que eu fiquei pensando hoje enquanto pensava sobre a live? É assim, quando a gente vai para os relacionamentos, seja ele qual for, a gente sempre vai querendo que o outro seja um espelho. E que o outro revele pra gente exatamente como a gente é. Só que quando ele mostra pra gente como a gente realmente é, nem sempre a gente fica feliz. Nem sempre a gente gosta do que tá vendo. Porque é isso que as pessoas fazem. As pessoas mostram pra gente o tempo todo. Né? Eu, na minha relação com o Sérgio, várias vezes ele diz pra mim quem eu sou. E eu fico irritadíssima. Eu falo, caramba, mas eu não sou essa pessoa. E aí eu paro e falo, não, eu sou essa pessoa sim. É que vindo dele é mais difícil, né? Porque essa é a função das relações. Uma pessoa quando trabalha, tá ali se movimentando dentro do escritório, ali, do trabalho dela de uma maneira geral. O outro vai sempre dizer algo
que vai fazer você catar o espelhinho, levantar e colocar assim e falar, poxa, isso sou eu mesmo, né? É complicado, mas é real e faz parte da nossa vida. E aí é mais fácil a gente fazer o quê? Entrar aonde eu acho que é a experiência mais difícil da nossa vida. Para mim é a mais difícil, o tal do julgamento. Eu vou julgar a minha relação, vou julgar o outro que convive comigo, eu vou julgar o meu amigo de trabalho. E a gente entra, porque a gente tem que entrar numa defesa. E a Uhum. gente começa a olhar para fora e falar, ah, mas eu não dou isso para ele porque ele não me dá isso, eu não faço isso para ele porque ele não faz aquilo. Ele podia ser diferente, mas ele não é. Eu sou tão boa para ele, mas ele não é para mim. E assim vai. Gente, como é difícil se relacionar quando você não assume que o outro é só um espelhinho que tem na sua frente. Às vezes, você também é o espelho do outro, né? Você tem que lembrar disso. O outro é para mim, mas eu também sou para ele. Às vezes é dolorido assumir isso? Sim, é muito dolorido, mas é necessário. É necessário, porque o pai e a mãe da gente, não sei se você concorda comigo, Ana, mas o pai e a mãe da gente, eles nunca mostram pra gente quem a gente realmente é. A gente é o fofo deles. Ai, querido, né? Essa é difícil. Não é muito comum, um pai ou uma mãe que realmente, de fato, mostra quem você é, né? Eles não têm essa tendência. A tendência é o contrário. A tendência é falar que você é bom, que você é maravilhoso, que você é perfeito, que você é isso, que você é aquilo. E quando você vai para uma relação, a pessoa que está do teu lado, nossa, não é tão boa assim, não. Não é tão legal assim, não. Lamento em te dizer, mas Né, as informações aí não foram, né, muito sinceras. Mas é a realidade das relações. E a gente não... Né? Então, assim, a gente tem as mentiras que foram contadas pra gente, as mentiras que a gente conta pra gente, a gente tem as frustrações por conta das expectativas, né? E tantas outras coisas que ficam o tempo todo, né, fazendo com que a gente entre num conflito nas relações, seja ela qual for, né? Tem aqui uma fala, deixa eu ver aqui. A Tati escreveu aqui. Quando se usa uma máscara por muitos anos, como uma filha que usa a máscara da responsabilidade de cuidar da família, leva um tempo para acordar e requer um requer um trabalho trabalho. enorme de se relacionar. Tati, provavelmente, se essa pessoa que está usando essa máscara, né, de cuidar da família, ela está no lugar errado, né? Ela, além de estar usando uma máscara, ela está no lugar de quem? De que família a que família você se refere? A família de origem? Você cuida dos pais? Você cuida dos irmãos? Né? De que família que você está cuidando? Qual a necessidade de uma pessoa só cuidar dessa família? Né? É aquilo, né? Quando você está fora do seu lugar, você pega funções dos outros para você, tá tentando salvar os outros e você não vai salvar ninguém. Né? Nós não somos salvadoras. Não temos esse poder de salvar ninguém. Né? E quanto mais a gente tenta salvar, tenta cuidar da família, né? Isso quer dizer que a gente está tirando o poder de decisão e de se desenvolver para o autocuidado de todos da família. Todos precisam aprender isso. Então isso se torna muito pesado. E aí você sair desse lugar, você tirar essa máscara para reconhecer quem é você, qual lugar que é o seu lugar, requer um cuidado mesmo. Primeiro, requer você começar a olhar amor próprio, autocuidado e entender que ninguém é perfeito e que você pode deixar o outro ser o que ele precisa ser, aprender o que ele precisa. É necessário dizer não. O não faz as pessoas crescerem. Né? Então, assim, óbvio que cada caso é um caso muito importante que a gente olhe para isso e não fale de uma maneira assim, tô aqui falando,
né? Respondendo de maneira geral, É, de modo geral. e Mas é acho que importante olhar para isso com muito cuidado, muito carinho. sim, Eu muito, recomendo você fazer terapia. exatamente. E dentro desse Procure processo, ajuda. isso, e acho que dentro desse processo dela do cuidar, né, ela se relaciona com todos, menos com ela, né? Exatamente. E aí, como que vai se relacionar com outra pessoa, né? Num relacionamento afetivo? Exatamente. Não tem. Não tem, Não, não não vem tem ninguém. espaço para isso, né? Tá ocupada É, demais, já tem uma família para cuidar. exatamente. Aí Então, eu eu não tenho, tenho espaço para que chegue outra pessoa para que eu possa criar e construir uma nova família, exatamente, né? isso mesmo. Todos os espaços já estão ocupados. Isso, a Ana colocou aqui, eu já tive essa consciência em mim, quando alguém me fala algo de que eu não quero aceitar, começo a julgar horrores os outros internamente. Daí depois que Ego, né? daí depois que percebo isso, eu reflito e tento entender o porquê não quero aceitar aquilo. É exatamente isso. É Perfeito. exatamente o que a gente falou. Quando eu me confronto com isso, com que aquilo que eu não quero ouvir, nossa, mas o julgamento é certo, né? Certeiro. A charada é que, mas se não há quem o faça, alguém tem que assumir aquele papel. E Depois, precisa ser você? exatamente, boa, Ana. Se não tem quem o faça, fica sem fazer, É, né? fica sem fazer. Até que Até, alguém vá fazer. até que alguém vai fazer. Se não é o seu papel, né? Fique aí. Interessante observar isso presente na ancestralidade, a Jael comentou, né? Importante Mas, enxergar a necessidade, a necessária realidade, mas saber verdade, dizer não com jeitinho. tinha, E às vezes não precisa de jeitinho, não, viu, Jael? Às vezes a necessidade é dizer não, sem jeitinho mesmo. O não quando, curto e grosso e claro. olha uma coisa interessante que você está O falando, jeitinho Ana, pode ser uma máscara. o jeitinho pode ser uma máscara e o jeitinho pode te colocar num papel que não é seu. O jeitinho pode, é muito perigoso o jeitinho, que ele pode te colocar num papel de coitadinha, de incapaz, de boazinha. Uhum. Ele pode te colocar em vários papéis. Então, exatamente o que você disse. Se O você que não tem por aceita esse detrás desse jeitinho, jeitinho? o que tem por detrás disso? O legal é você falar mesmo, né? Ah, mas o outro vai se magoar. É um problema dele. Vai. É um E problema isso é dele, dele. né? As pessoas se magoam mesmo. A gente, né? Infelizmente, a gente não consegue agradar todo mundo. É impossível, Exatamente. né? E isso tem muito a ver com saber quem eu sou. Se você diz algo para mim, Ana, que eu não consigo interpretar muito bem, no primeiro momento eu posso sentir profundamente isso e ficar magoada. Mas se eu me conheço, mas se eu sei quem eu sou, eu vou refletir sobre o que você falou. E aí eu vou dar a devida importância que eu acho necessária. E não, né? Uhum. Ou talvez eu reconheça o que você disse, talvez eu não reconheça, mas por isso a importância nas relações de sabermos quem nós somos. Para se E você relacionar, falou uma coisa que eu acho muito importante, assim, a é, gente ter a consciência, sabe? Porque, assim, então, eu falo algo, a Damari se magoa, ela vai refletir, porque ela sabe quem ela é, e ela vai repensar e ela vai ver se concorda, se não concorda, e possivelmente vai vir para uma conversa madura e decente, onde as duas exatamente. possam esclarecer os seus pontos de vista, porque somos pessoas diferentes com pontos de vista diferentes, né? Exatamente. Agora, se a Damari, eu falo algo, a Damari se magoa, e eu nem imagino que eu magoei ela simplesmente vai mudar o comportamento comigo. Exatamente. Isso mesmo. E aí eu vou ficar sem entender o que foi que aconteceu. E aí eu não entendo por que a Damares mudou comigo. E eu vou criar um monte de coisa na minha cabeça. E eu posso chegar nela e falar, percebi que tem alguma coisa diferente, você quer falar, aconteceu alguma coisa. E pode ser que a Damares não queira falar para mim o que aconteceu. E qual vai ser o meu papel? Deixar ela com o que é dela. Isso mesmo.
Exatamente. Não querer ficar insistindo em entender o que foi que aconteceu para que aquela relação se abalasse, se modificasse. Se a pessoa não quer falar, talvez em algum momento da vida dela ela fale. Mas eu tô tão aqui comigo e sei que o que eu falei para mim não teve problema. Não foi a minha intenção magoá-la. Ela se magoou e ela não quer resolver. Então o que eu vou fazer? Por exemplo, esse final de semana, na festa, teve uma situação de um comentário que o Edgar fez que eu não gostei. Eu não fiz um auê, eu não fui lá brigar com ele nem nada. No dia seguinte, eu cheguei nele e falei, olha, gata, aquele comentário que você fez eu não acho legal. Não concordo. Não... Mas ele percebeu que eu mudei com ele. Percebeu que algo tinha acontecido. Só que para ele não entendia o que foi. Mas ele percebeu que eu mudei, ele respeitou o meu tempo. Sim, claro. E quando eu senti de falar, eu falei pra ele, eu falei, olha, você fez um comentário que eu não gostei, pra mim não foi legal. Ele falou, nossa, não foi a minha intenção. Longe de mim, eu falei uma coisa com uma intenção, você entendeu que eu falei com outra intenção. Eu poderia ter feito o quê? Eu poderia ter brigado. Eu poderia ter arrumado uma barraco, acabado com o final de semana. Exatamente. Podia ter escalado, não ter dito nada e ficado aí emburrada. Não é? E ele sem entender. Por que ela ficou emburrada? Porque na cabeça dele, não foi a intenção dele. Não tinha nada a ver com o que eu entendi. E aí a pergunta é sobre mim. Por que eu entendi isso? Não é sobre ele. Eu vou olhar para mim. Luana, por que eu entendi dessa maneira? Deixa eu fazer uma pergunta. Dentro da constelação, por que tem pessoas, vamos falar de mulheres especificamente, né, e homens, por que às vezes as pessoas não conseguem, homens e mulheres, encontrar um par ideal? Estão sempre se casando, arrumando um namorado, depois arrumar outro, depois arrumar outro. Tem uma causa assim que a gente pode considerar geral, assim, que pode estar ligado com essa questão de não conseguir se relacionar? Então, eu começo uma relação, não dá certo. Tem uma causa para ambas as partes? Tem várias causas. Tá. Existem várias causas. Sim. Isso parte de uma indisponibilidade afetiva. Mas, Ana, como assim? Eu quero muito uma relação. Como que eu estou indisponível? Provavelmente você está lá vinculada à relação dos seus pais. Então você não está disponível para uma relação. Porque no fundo, você tem um medo, ou você está casada com seu pai, ou você está numa grande disputa com a sua mãe, querendo ser melhor para o seu pai, melhor que a sua mãe para o seu pai. Isso. Ou você... Outra indisponibilidade afetiva é quando você não dá um lugar para um primeiro relacionamento seu. Então, assim, eu tive o meu primeiro relacionamento. Foi uma droga. Aconteceu um monte de coisa ruim. Nossa, eu não posso ouvir falar naquele homem. Então, eu vou excluindo essa pessoa. Não adianta, ele faz parte. Existiu uma relação ali. Existiu um vínculo estabelecido. Enquanto você não inclui, enquanto você não dá um lugar para essa pessoa, você pode sim se tornar indisponível, porque é o que a gente falou na live da semana passada. Eu estou presa lá atrás. Então, esses são um dos motivos. Às vezes é porque você está em completa lealdade a alguém do seu sistema que teve relacionamentos que não foram bons ou que não puderam se relacionar, mulheres que não puderam casar, mulheres que perderam marido, mulheres que casaram com homens que não era o que ela queria, e isso tanto para homem quanto para mulher, tá? Então, pode ser que não. Você está lá em lealdade àquela pessoa e fala, então, eu também vou ser indisponível, já que você não pôde viver um grande amor, eu tento, mas eu também não consigo. Tá. Eu até tento, mas eu não consigo. Interessante, né? Que interessante. Porque às vezes você até exatamente como você disse aí no começo da sua fala. Você fala, nossa, mas eu quero muito. E eu tô tentando.
E eu não encontro, eu ouço muito isso. As pessoas dizerem para mim, nossa, mas eu tento achar um cara legal, eu sofro muito nas relações, não dá certo. O homem também. Nossa, eu não consigo arrumar uma parceira bacana para me dividir uma vida e tal. Acho legal você esclarecer isso para as pessoas entenderem, né, essa questão da disponibilidade, né, do quanto elas estão disponíveis, né? E, e não só sistemicamente, mas também emocionalmente, né? Ó, posso falar de um atendimento que eu fiz, que nós estávamos falando justamente sobre essa questão de disponibilidade, né? Você vê que a Uhum. pessoa quer realmente Sim, tá estar numa disposta. relação. Ela já até visualizou a pessoa, como é, já sabe aquela coisa pedindo para o Tá. universo e tal, né? Tendo clareza do que quer. Mas não acontece. Então começou a acontecer uma dinâmica de cobranças, né? Ah, mas você tá com tal idade, ainda nada, né? Ainda não casou, não tem um namorado, né? Aquela coisa toda, cobrança da sociedade. Uhum. E a gente conversando o quanto ela tá num outro momento da vida dela. Ela tá num momento em que necessita muito do masculino em ação na vida dela. Uhum. Ela está num processo bem interessante de conquistas, de realizações. E aí a pergunta é: ela sai? Ela está disposta? Ela olha para o lado? Ela está aberta? Ela está numa frequência que atrai essas pessoas? Ela pode até atrair, mas será que ela percebe que tem alguém chegando? Você está falando tem a ver com a live passada, que a gente falou de Uhum, frequência, né? De energia. Tá. exatamente. Então, Uhum. assim, será? Então a pergunta é: será que realmente você está aberta nesse momento? Você está de fato disponível nesse momento? Porque nós já olhamos para algumas questões de relacionamento. Mas nesse momento, será que está aberta? Então por que que isso começou a mexer? Começou a mexer com essa cobrança externa para que ela possa olhar e reparar. Exatamente. Não, talvez agora não seja o momento na minha vida de me Uhum. abrir para isso. E tudo bem, não tem Tá tudo problema certo. nenhum nisso, né? Exatamente. É. Só que o que é importante é a mesma coisa que quando a gente falou das máscaras, né? É importante que a gente tenha consciência do momento que nós estamos, tenha clareza do que queremos e percepção. Exatamente. Exatamente. Estou em lealdade a alguém? Qual a história das mulheres do meu sistema? Como são os relacionamentos do meu sistema? É todo mundo Exatamente. casado? É todo mundo com um casamento bom? É todo mundo. Como é que é? Se perguntem, observem, conheça a sua origem, conheça a história de onde você vem, a Exatamente. história de quem veio antes. Você vai com certeza identificar muitas coisas da sua vida. Da sua vida. A Leia escreveu aqui, ó. Quando uma pessoa gosta sempre de pessoas muito mais velhas no relacionamento, como é que é? Tanto o homem quanto a mulher. Que está identificado com o que isso? Dentro do que é Papai, sistêmico, né? mamãe, Exatamente. tá Exatamente. buscando quem? Tá buscando mãe e pai, né? Exatamente. E é complexo isso, né? Às vezes as pessoas falam assim, imagina, não tem nada a ver, não tô. Se você vai avaliar, vai fazer uma avaliação emocional, você consegue ter clareza de que ela realmente está buscando esse pai e essa mãe. Às vezes ela não tem Uhum, consciência, ela não percebe, né? Eu acho assim também, que os relacionamentos, eles estão aí para nos impulsionar. A gente tem sempre que pensar assim, ninguém vive sozinho, né? Viver sozinho é uma opção, você pode querer estar sozinho, mas você sozinho, sem se relacionar, você pode não ter um companheiro, não conviver, mas você tem um trabalho, você tem uma academia, você tem um restaurante que você vai almoçar, jantar, uma padaria, você precisa conviver com as pessoas. Nem que seja bom dia, boa tarde, muito obrigado, dá licença. Essa convivência ela é necessária. De que forma que a gente faz isso é muito importante. É, traz todo sentido para a nossa vida. Pode falar. e é assim, é interessante porque assim, é muito importante você ter, né, o lugar onde a gente mais cresce Uhum, são nas relações. isso mesmo.
Mas como posso ter relações harmoniosas se eu não consigo me relacionar comigo mesma? Exatamente. A primeira relação, gente, é com a gente. Então observe a sua relação com seu pai, com a sua mãe. Qual é a relação que você tem com seu pai e com a sua mãe? Isso vai dizer muito da relação que você tem com você. Isso mesmo. E se as relações que você tem te fazem uma pessoa melhor, Uhum. né? As relações estão, exatamente, desde que você está falando, é para trazer para a gente melhora em todos os sentidos, né? Para trazer para a gente mais consciência, mais clareza, é para a gente olhar para o espelho e falar, tá tudo bem, eu sou assim mesmo. E não é, eu tenho que mudar porque o outro colocou um espelho na minha frente. Não. É confortável para mim ser assim? É bom para mim? Porque às vezes também é, né, é dele. É bom para mim ser assim? É bom. Me faz bem? Me faz. Então eu vou ficar aqui. Isso sou eu. Ah, não faz bem para mim. Porque não é para o outro, não faz bem para mim. Então eu vou procurar ajuda, vou tentar mudar, né? E é importante a gente entender também que às vezes a solução é ficar um pouco mais nesse lugar onde nós estamos. Talvez é necessário um pouquinho mais de tempo, aprender algo mais nesse lugar. Por exemplo, tem uma pessoa que eu conheço e que tem uma certa dificuldade de se manter em relacionamentos. Fizemos a constelação, olhamos a dinâmica que estava ali. Ele disputava com o pai, né? Quem era melhor para a mãe? Ele se julgava melhor que o pai dele para a mãe. Claro que ele não consegue ficar numa relação. Não vai ficar, porque ele já estava ocupando um lugar que não era dele. Então, assim, eram várias relações, terminava, começa uma, termina, e assim, sempre ficando tudo muito traumático. E aí, assim, a pessoa não quer ficar sozinha, para ele é muito difícil ficar sozinho. Mas talvez seja necessário ficar um pouco mais, para poder entender e reconhecer quem é ele, como é essa relação com ele mesmo, para que ele se torne de fato disponível para uma relação com uma outra pessoa. Exatamente, porque assim, ó, quanto menos você sabe de você, menos você tem ideia do que você quer. Se eu não sei, se eu não tenho muita informação sobre mim, se eu não penso sobre as coisas que eu busco, que eu quero, que eu gosto, que eu tenho vontade, que eu desejo, que eu tenho como, né, um olhar para o futuro, se eu não sei como eu me porto emocionalmente, né, comigo, quem que você busca? Você não busca ninguém, porque você não sabe quem você é. Agora não. Quando você sabe o que você quer, você escolhe. Você diz, né, eu quero uma relação assim, né? Eu quero uma relação desta forma. Eu quero uma relação, né? Mas aí você tem que saber. É verdade. E para isso, um exercício que eu faço e que eu vejo que dá muito resultado com os meus pacientes é você fazer uma lista dos seus valores. Você sabe quais são os seus valores? Quais são os valores atraentes para você? Quais são os valores repelentes para você? O que é isso? Isso é uma dinâmica muito importante para você conhecer e saber o que você quer de uma relação. O que você quer, o que é possível para você dar numa relação? E o quanto você está aberto para receber dessa relação o que o outro tem para dar. Exatamente. De uma forma leve, né? Então, quando a gente tem essa clareza, se torna muito mais fácil de entender. Por exemplo, eu sei quais são os meus valores. E começo a me relacionar com uma pessoa que não é compatível com os meus valores, mas eu gosto muito dessa pessoa. Mas eu vejo que aquilo não vai dar certo, porque assim, por mais que eu tente ser flexível com os valores da pessoa são completamente diferentes dos meus. E aí o que acontece? Nós passamos a olhar para direções diferentes.
um relacionamento onde as duas pessoas olham em direções diferentes, não tem futuro. não tem. Não tem a harmonia. Então é necessário que os dois olhem na mesma direção, cada uma do seu jeito. Mas a gente sabe onde a gente quer chegar. Exatamente. Cada uma vai andar no seu passo, no seu ritmo, mas a gente sabe onde quer chegar. Nós dois olhamos para o mesmo lugar. Nós dois respeitamos. Então, assim, eu cuido de mim, ele cuida dele e nós dois cuidamos da relação. Isso mesmo. E o que que nossa relação precisa de nós dois para que seja harmoniosa, para que seja uma relação gostosa, que seja uma relação que tenha uma história legal? O que que precisa de nós dois? E é isso que as pessoas têm uma certa dificuldade, porque isso ninguém explica, ninguém conta. Não. Né? Então, assim, Que é eu a entro nessa relação. Nossa próxima live. É. Então, assim, as pessoas querem dar. Quanto mais eu dou, mais eu acho que eu tô fazendo uma coisa muito boa pro outro. E aí o outro começa a se sentir em dívida, e começa o desequilíbrio de troca, e você entra na frustração, porque você criou um monte de expectativa, e aí vai costurando tudo que a gente já falou aqui, né? E a relação não vai se tornando uma relação saudável e harmoniosa. Não. Então, assim, gente, esse papo aqui, se deixar a gente, eu com vinho ainda. Vamos até amanhã, né? Vai até amanhã. Ó, eu com 2 taças, uma de vinho, uma de água, tá tudo certo, podemos seguir. Aí quentinha, né? Então tá tudo bem. Vamos que vamos. O que é importante, né? Eu acho a gente ter como princípio para essa questão do relacionamento harmonioso, né? É como eu me relaciono comigo. A minha relação comigo é harmoniosa, todo o resto vai ser. Não será. Se eu não tenho uma relação harmoniosa comigo, eu vou me incomodar muito com o que vem de fora. Eu vou encontrar muita dificuldade em encontrar um parceiro ou uma parceira legal. Eu vou provavelmente não conseguir me relacionar com a minha família, com as pessoas que estão muito próximas de mim. Por quê? Porque quanto menos eu sei de mim, menos eu sei do outro. Porque a gente valida muito o outro pelas nossas experiências. Se a gente for pensar bem, você para e pensa. Você fala, nossa, eu sei o que a Ana passou ali, ó, naquela condição de vida dela, porque em algum momento da minha vida eu senti o que ela sentiu. Essa empatia, né? Acho que empatia é uma coisa muito importante para os relacionamentos. Essa empatia é que dá uma movimentada, né? Faz a gente olhar de uma maneira diferente para as relações, né? Uhum. E se a gente não tem isso, se a gente não sabe quem a gente não tem isso, não tem sentido. E aí começa a se perder, né? E lá no nosso retiro, a gente vai olhar para isso. Olhar para isso assim, de uma maneira muito especial, né? Que é a forma em como eu me relaciono comigo. É a forma de como eu me relaciono com o outro. Não só primeiro comigo e depois com o que está fora. Né? Nesse nosso trabalho, a gente vai trazer essa consciência. Né? A gente vai ver quantas máscaras, né? A gente, como no começo da live, a gente está disposto a usar ou usa. E de que forma isso interfere nas nossas relações? Interfere? Não. Como é que é? É importante a gente saber disso, né? E esse é um movimento muito de autocuidado, né? Você se permitir, se disponibilizar, falar, eu vou para o retiro. Gente, quem é aqui, que está aqui nessa live, e que ainda não se inscreveu para vir para o retiro, porque assim, ali é um lugar onde você pode acessar essa vulnerabilidade, tomar consciência, né? Você vai caminhar em direção a esse lugar do autoconhecimento. Isso. Você vai caminhar em direção a esse encontro com você, reconhecer num lugar onde você vai estar completamente seguro, completamente segura, num final de semana agradável, né, onde você pode dispor e
tá ali, aquela abundância de natureza disponível para que você se nutra dela. Exatamente. É se nutrir da gente, qual é a nossa natureza. Reconhecer a nossa natureza, que é abundante. Então, eu faço convite para que vocês se manifestem, sabe, Isso, em vir para esse retiro. exatamente. Vir vivenciar essa experiência. Façam esse movimento em direção a você. Não é sobre o outro. Porque a gente sempre, o tempo inteiro, bate no peito para falar assim, conheço ele. Eu conheço ela. Já sei até o que vai fazer. O quanto a gente conhece do outro, mas desconhece de si Da mesmo. gente, exatamente, exatamente. Se relacionar com o eu, né? E com tudo que ele traz, com tudo que ele traz, porque ele traz tudo. Ele traz muitos defeitos, muitas qualidades, muitas virtudes, mas você precisa saber. Porque se você não saber, você não domina. Eu não consigo ter nenhuma referência de paz dentro de mim, de consideração, né? Por mim, se eu não sei quem eu sou. E o outro dá pra gente aquilo que a gente se dá. A gente não pode esquecer disso, isso é um mantra para mim. Lembre-se sempre, o outro só dá para mim aquilo que eu me dou. Se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho nenhuma indicação do que eu sou capaz, né, de fazer comigo, o outro também não sabe. E aí ele não me oferece nada, ele não me dá nada. Isso É isso. né? É isso. E aí eu queria também deixar aqui, dar um convite para as pessoas para o nosso encontro de sexta-feira. É verdade. Isso. Que nós vamos falar sobre o filme. Isso. E tem até um post tá lá no meu Instagram, no post. E eu vou liberar também. Essa semana eu vou fazer os stories, colocar o link para vocês fazerem a inscrição, tá? Para vir participar. Vai ser pelo Zoom, vai ser às 8 horas da noite. E nós vamos conversar sobre o filme e sobre a série Uma Nova Mulher, que fala sobre constelação. Então, mamães de plantão, por favor, venham. Exatamente. Filhos, filhas, venham. Maridos, venham, porque assim, nós vamos falar muito sobre essa dinâmica de pai, de mãe, de lugar. Qual é o seu lugar dentro do seu sistema familiar? Como que você se empodera desse seu lugar, né? E para que você possa ir para as relações sabendo qual é o seu lugar dentro dessas relações. Exatamente. Qual é o seu lugar no seu trabalho? Qual é o seu lugar na sua relação afetiva? Qual é o seu lugar diante das suas amigas, em relação aos seus irmãos? Nosso lugar. E a série fala muito disso, né? A série fala muito disso. O filme também. Eu acho que vai ser um encontro de grande aprendizado para todo mundo. Vai ser pelo Zoom, né, Ana? Vai ser pelo Zoom. Sim. É gratuito, mas você tem que se inscrever para a gente saber, né, quantas pessoas terão, como que a gente vai lidar com isso. Importante que vocês se inscrevam, tá? Isso. Deixa eu só ler aqui o comentário da Cida, querida. Ela colocou: a terapia está me ajudando aos poucos a abrir meus olhos para o meu interior. O que eu quero para mim, o quanto eu sou importante para mim mesmo. Isso está sendo maravilhoso. Amando começar a me cuidar. Parabéns, viu? A terapia é um ato de muita coragem. Pode acreditar nisso. Ai, nem me fala. Hoje eu fui para terapia. Até fiz um post, gente, porque foi engraçado. Eu para terapia. O nome do filme, Priscila, é Flag Day. Isso. Ele tá no Google Play. Isso. E a série Flag Day. Uma Nova Mulher no Netflix. Isso. Os dois no Netflix, né, filme. Não. Não. O filme não tá no Netflix. Não. Tá. Não. Tá. Eu vou colocar aqui Flag Day. Assistam isso para vocês participarem. Vai ser sexta-feira, dia 2, pelo Zoom. A Ana vai postar, eu vou repostar aqui também. Vou colocar umas publicações no meu Instagram, né? E assistam. Vai ser muito bom. Nós vamos fazer alguns links do filme com a série. Mas eu acho que a série requer uma aula específica só para ela. Para ela. Tá? É que eu quero trazer alguns links em relação ao filme e a série, né? Porque quem assistiu a série tem... Algumas pessoas se identificaram muito
né, com a linguagem da série. Outras pessoas vão conseguir entender um pouco sobre a linguagem do filme, que vai completar algumas coisas da série. Algumas Exatamente. percepções da série. Isso mesmo. Tá? Então, é bem especial. Então, venham. Isso. Amanhã, a partir de amanhã eu vou começar a colocar lá nos stories. A Damares também vai postar aqui para que vocês possam ter acesso. Isso. Vocês vão saber tudo direitinho. E aí a gente se prepara para esse encontro de sexta-feira, que vai ser fantástico. Vai ser maravilhoso. Vai expandir muito a consciência. Vai fazer a gente olhar para os nossos pais de uma forma bem diferente, principalmente para nós. Exatamente. Né? Olhar para nós de forma diferente. Exatamente. E segunda-feira que vem, estamos aqui, se Deus quiser, novamente. E olhar para os pais com verdade, olhar para a gente com verdade, né? Sim. Olhar para os pais com verdade. E sem julgamento, né? Então, é olhar para nós com verdade, isso é maravilhoso. A semana que vem nós estaremos aqui novamente. O nosso tema vai ser sobre educação afetiva. A gente vai falar um pouco sobre isso, as pessoas pediram, eu acho muito legal, vai ser um tema bem bacana. Então, assim, eu queria agradecer a Ana, viu, Ana? Querida. Obrigada. Queria agradecer a todos vocês que estão aqui. Repassem essa live para as pessoas, indiquem, né? E estejam com a gente novamente a semana que vem. Busquem informações sobre o nosso retiro, ele é muito especial, algumas pessoas que estão aqui já participaram, sabe o quanto a gente coloca amor nesse trabalho, né? E a gente faz essas lives exatamente para falar do que a gente tem a intenção de promover, né? E aquilo que a gente acredita, né, Ana? Que a gente trabalha, a Ana nos processos dela, eu nos meus, e a gente coloca assim, acima de tudo, muito amor, né? Muito carinho, muita vontade, né? Então, perguntem se vocês querem entender como funciona, de que forma acontece. Vai lá na Ana, né? Na bio da Ana ou na minha, me chama e a gente tira todas as dúvidas, tá bom? Aí ela se me desconcentra, assim, eu não tô falando e ficando pra essa carinha, eu quero morder, amassar, apertar. Ai, gente, morram de inveja. Todo mundo tem que ter um chihuahua na vida. Ele é muito querido. Eu preciso ensinar ele sobre educação afetiva. Porque ele é obcecado por mim. E aí você convida ele para a live, que é para ele, né, já ir se ambientando com esse assunto, viu? Filho. Semana que vem você vai... gente. Obrigada por todos vocês terem participado, né? Se ficou alguma dúvida, deixa lá anotadinho, chama eu, a Ana, e a gente conversa com o maior carinho com vocês, tá bom? Isso, gente. Gratidão imensa, Dá. É sempre muito bom. Adoro as nossas segundas-feiras. Também. E segunda-feira estamos juntas novamente, sexta-feira juntas novamente. Isso. E a gente vai criando essa egrégora. E aqui estamos disponíveis para vocês, viu, meninas, meninos que estiveram aqui, que estão aqui. A live também vai ficar disponível no nosso YouTube. A gente vai subir para o YouTube também. O YouTube do Retiro, que é a Coragem de Ser Você. Isso. Tá? E é isso, gente. Estamos aqui, disponíveis. Gratidão imensa. Isso. Muito beijo, Dedê, Silvia, todo mundo que participou. Edgar, que fez todos os barulhos possíveis. Tá tudo bem, faz parte. Beijo. Beijo grande. Fiquem com Deus. Uma boa semana abençoada para todas e para todos. Beijo. Tchau. Tchau.